Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula da nossa pós-graduação de Direito Imobiliário, Transações e Negócios, uma pós-graduação focada na prática. E esse assunto eu peço muito a sua atenção. Longe do cachorro, da televisão, preste atenção nessa aula que esse assunto ele é rentável. Quando for rentável, quando eu posso trazer a precificação, valores, eu sempre trago para você com muito carinho, tá? Esse é o objetivo da nossa pós. É uma pós inovadora nesse sentido, porque aqui você vai estar habilitado a trabalhar e você vai saber quanto cobrar, que é o mais importante, né? Não adianta fazer e não saber cobrar. Também é outro problema sério que nós temos no Brasil. Ninguém ensina isso a nós, né? Nós temos que aprender sofrendo. Opa, estou pagando para trabalhar, é isso? Então vamos juntos aqui. Vamos iniciar então a nossa aula de incorporação e volto a falar. Tem uma instituição famosa aí que vende esse curso meu por quase R$4.000, hein? R$4.000. Você provavelmente já viu, né? Propaganda, até em outdoor aí. Então presta atenção porque esse módulo aqui, essa aula, é uma aula que se você for comprar essa aula avulsa, vai pagar muito caro mesmo. E olha interessante, hein? Tem instituições que usam essa minha aula já gravadas há 5 anos. Tem várias alterações, mas eles continuam utilizando. Então eu peço a você muita atenção, porque é um assunto importante, é um assunto pertinente e nós vamos tratar de forma didática, objetiva e prática, tá? Vamos lá, vamos começar então. Quando eu falo da incorporação imobiliária no Brasil, eu estou falando sim de uma lei antiga. A lei de incorporação é uma lei que apareceu no cenário, na nossa legislação, em 64. Então nós temos a incorporação tratada assim como algo antigo. Porém, vem um novo Código Civil, praticamente acaba com os artigos que tratam de condomínio e essa lei, que era uma lei que tratava só de incorporação em condomínio, acaba sendo uma lei praticamente exclusivamente de incorporação. Essa lei, apesar de ser uma lei de 64, é a lei que nós temos, a única. E é a lei que vai tratar de diversas situações, várias, praticamente todas as situações de incorporação, inclusive a entrega de documentação. Então, atenção a isso. Essa lei também altera a Lei 6.015 e também alguns entendimentos doutrinários. Por isso é uma lei tão importante. Professor Júlio, qual lei que o senhor está falando, professor Júlio? Eu estou falando da Lei de Incorporação, que é a Lei 4.591, tá? Então anota aí, vamos lá. Incorporação, prática incorporação, hein? Lei 4.591, uma lei de 64, foi recepcionada pela Constituição Federal e continua sendo a lei vigente, a lei que trata desse assunto tão importante. Vamos lá. Quando eu falo de incorporação, nós temos os novos negócios imobiliários e os negócios imobiliários antigos. A compra e venda sempre foi o negócio imobiliário mais antigo que nós temos. Desde a época dos romanos, lá no direito romano, na Grécia, já existia compra e venda. Na verdade, compra e venda foi o primeiro... Primeiro não, vou falar que é o segundo, né? Porque a primeira forma de negociar era o escambo, a troca. Eu tinha farinha, trocava por ovos, caipira, não é isso? Então, existia a troca, depois foi criada a compra e venda, assim que surgiu a moeda. A compra e venda, assim, é o instituto mais antigo dos negócios imobiliários. Compra e venda de imóveis, permuta. Nos novos negócios imobiliários, aparecem os negócios condominiais como novos negócios, porque nós temos novas regulamentações. Nós temos a multipropriedade, que será tratada na nossa pós-graduação. Além da multipropriedade, a hold, também é assunto importante, pertinente, a hold. Nós vamos tratar aqui a importância da hold, passo a passo, como fazer, planejamento sucessório, os novos loteamentos, direito de laje. Então nós temos os novos negócios imobiliários. Na nossa pós, nós vamos estudar os novos negócios imobiliários e os antigos negócios imobiliários. A incorporação ela fica no meio do caminho, né? Apesar da lei ser de 64, a lei ser antiga, a incorporação imobiliária é tratada como um novo negócio imobiliário porque tem novas regras, novos negócios. Por isso é tratada também, apesar de ser antiga a lei, como um novo negócio imobiliário. Vamos juntos, vamos navegar então, vamos lá. Nesse novo cenário do mercado imobiliário, nós temos aí a hold, planejamento sucessório, a multipropriedade que eu tinha falado, hoje em dia a kitnet, né? Hoje muita gente faz kitnet, vive de kitnet.
os fundos de investimento imobiliário, que nós vamos falar aqui também nas nossas aulas. Ou seja, nós temos de tudo um pouco nesse novo mercado imobiliário. E a incorporação, apesar de ser antiga, a lei ser antiga, ela é tratada com muito carinho, porque é um segmento do direito, um dos mais rentáveis também. Presta atenção aqui, vamos lá. Professor Júlio, sou advogado, nunca fiz incorporação. Fui procurado por um incorporador, pequeno incorporador, médio, grande. Fui indicado. Tudo bem, eu vou aprender nessa aula aqui o que é incorporação, como fazer. Mas quanto cobrar? Você acha que eu ia deixar de lado? Não. Eu tenho um compromisso com você, hein? O meu compromisso é a gente, sim, juntos, desenvolver essa relação de honorários também. Não dá para tratar de assuntos pertinentes à prática sem falar de honorários. Eu já falei aqui e volto a falar, se você cobra mal, sabe o que vai acontecer? Cobrou errado, não vai fechar negócio. O ser humano ele é muito etiqueta, né? Ele é muito etiqueta. Se você cobra um valor abaixo do mercado, qual que é o termo que nós usamos? É ruim, é barato, barato sai caro, não é isso? Cobrou abaixo do mercado, tá fora. Cobrou acima, tá fora. E tá fora porque muita gente que atua na incorporação não é boba. Não é a primeira vez que está fazendo isso. Então ela sabe quanto que vale esse serviço no mercado. Se você cobra muito acima, ela não vai fazer porque não tem sentido nenhum. Ela volta no profissional que ela já fez e vai continuar fazendo com ele porque o preço é abaixo do mercado. É uma realidade. Professor Júlio, quanto que eu cobro na incorporação? Tem até um curso na plataforma ESO de incorporação. Um curso mais enxuto que o professor fez para ajudar muitas pessoas que precisam entender desse assunto. Quanto eu cobro na incorporação, professor Júlio? Vamos lá. A resposta é depende. A incorporação você pode prestar vários serviços diferentes. Então vamos lá, vamos dividir a incorporação em 3 fases, hein? 3 fases. A primeira fase é a fase preventiva. Você é contratado por um incorporador, um construtor, antes dele comprar a propriedade para fazer a incorporação. Então você vai entrar com um trabalho preventivo, consultivo. Você vai verificar a área, se ela tem proteção ambiental ou não, a área de APP, vai verificar o plano diretor, questões ambientais, se essa área é contaminada ou não, tudo através de certidão. Vai investigar, além do imóvel, vai investigar tributos, né? Se tem débitos tributários em relação a ITR, IPTU. Vai investigar também os proprietários que estão vendendo, através das ações de distribuições cíveis, distribuições criminais, tanto da esfera estadual como da esfera federal. O próprio imóvel, você vai verificar a certidão negativa, vai verificar certidão de propriedade, certidão vintenária, que é a certidão para saber o histórico do imóvel. Ou seja, é a advocacia preventiva, para que o incorporador compre o imóvel, compre o terreno, seja urbano ou seja rural. É a chamada advocacia preventiva. Então, é a primeira fase. O incorporador, o bom incorporador, normalmente ele tem essa equipe, ou ele forma essa equipe. O incorporador, para negócios médios e grandes, não pode chutar no escuro. Se ele comprar o imóvel errado, rural ou urbano, ele vai ter a obra embargada e vai ter um prejuízo gigantesco. Por isso, normalmente o incorporador, que faz isso todo dia, que ganha dinheiro com isso, ele tem uma equipe multidisciplinar. Ele tem um contador, ele tem um advogado bom, fera igual a você em direito imobiliário, ele tem um corretor, que talvez é um corretor que monte uma equipe para ajudar nas vendas, tem um arquiteto, tem um engenheiro. Eu falo que na vida nada a gente faz sozinho, né? Nada fazemos sozinho. Nada de sucesso, de grande volume, dá para fazer sozinho. Não dá para atuar de forma solitária. A incorporação, esse profissional, você que está nos assistindo, tem investidor nos assistindo, tem que reconhecer que cada um tem o seu trabalho, tem o seu conhecimento. E quanto mais bons profissionais ele tem na sua equipe, seja prestando serviço de forma avulsa ou mensal, o sucesso do negócio, a chance de êxito sempre é maior. Então pode ser advogado, ser contratado para prestar esse serviço preventivo, que são chamados de atos iniciais, né? Certidões de inscrições cíveis,
criminais, da esfera estadual, da esfera federal, e também certidões trabalhistas de execução e também de distribuições trabalhistas ou ações trabalhistas, que é o nome correto, o nome dado, certidões de protesto. Todos esses documentos, esses dossiês, eu falo dossiês no plural mesmo, porque são vários documentos importantes, são os documentos que o advogado do direito imobiliário, registral, bate na mesa e fala: estou dando um aval, pode comprar, por minha conta e risco. Esse serviço é prestado de forma mensal, advocacia de partido, cada caso é um caso, e esse serviço também é prestado de forma avulsa. Mas nós temos o advogado que atua só na segunda fase. O incorporador já comprou o imóvel. Com auxílio de um corretor, um advogado ou não, ele já comprou. Quando o advogado é contratado na segunda fase, ele irá prestar o serviço de registro imobiliário, registro da incorporação imobiliária. Esse serviço, no mercado, custa de R$500 até R$2.000 por unidade. Professor Júlio, como que eu vou calcular a cobrança de um registro de uma incorporação? De R$500 a R$2.000 por unidade. Professor, estou cobrando um valor menor. Está errado, você está fora de mercado ou o cliente está contratando você porque está muito barato. Está muito fora da caixinha da realidade. Acima disso, também acho difícil você conseguir cobrar. Volto a falar, o professor fez um registro de uma incorporação, fiz todo o acompanhamento, toda a entrega de documentação, e eu fiz um valor de R$135. Professor, mas peraí, o professor não está falando que é para cobrar, o mercado cobra de 500 a 2.000? Por que você fez 135? Porque eram muitas unidades. E eu tive a possibilidade de assumir 5 empreendimentos. Então, o professor, não sozinho a gente não é nada, não é ninguém, não faz nada, eu e a minha equipe assumimos um valor bem abaixo do mercado, porque compensou o volume de serviço. Então, o valor de uma incorporação custa, para um advogado, o valor de R$500 a R$2.000. Dependendo do volume que vai ser entregue a você, a quantidade, você pode diminuir esse valor. Mas esse é o valor de mercado, hein? Saiba que o construtor sabe disso. Se você não sabe, o construtor sabe, hein? O construtor, ele contrata esse serviço todo dia, toda hora, se ele é um incorporador de fato, não um iniciante na incorporação. Então você já sabe o valor aí, cobrado de mercado, não é do professor Júlio, é do mercado, hein? O professor que dá aula, coordeno hoje 27 pós-graduações, tenho a honra de ter contato com muita gente. E esse contato ele é relevante, importante, porque eu sempre pergunto: quanto você cobrou? Quanto você cobra? Pessoal, quanto vocês cobrariam? E a gente consegue ter um valor de mercado a nível Brasil. E isso é com muito carinho para ajudar você. Então não cobre menos que 500 e não mais que 2.000 por unidade. Dependendo da quantidade, sei lá, mais de 100 unidades, mais de 120 unidades, você consegue negociar esse valor. Acredito que menos que R$100 por unidade é muito pouco, né? Então foi o que a gente fechou, 135. Tá? Então você já tem noção de quanto custa esse serviço. Isso eu estou falando do advogado. A incorporação, o registro da incorporação é interessante para o advogado, é interessante para o corretor, é interessante também para o cartório, são vários registros. Português, claro, é rentável para todo mundo, hein, gente? E principalmente para o incorporador que vai vender. Atenção aqui, olha só, quando eu falo de incorporação, eu estou falando de um serviço que é dividido em 3 fases. A primeira é consultiva, preventiva. Quando você é contratado nessa consultiva preventiva, você pode cobrar talvez aí o valor de R$15 até R$50 por unidade. Professor, só isso? Só isso. Porque é um trabalho feito mais de investigação com base nas certidões. Não é nada muito moroso, cansativo. Por isso o valor preventivo é de R$15 até R$50 por unidade. É o valor quando você é contratado para fazer uma consultoria preventiva antes do negócio da incorporação. Ok? Se você não consegue medir por unidade, porque nem tem o desenho do projeto ainda, né, porque tem que ter o desenho do projeto, aí você consegue cobrar por diligência. A diligência pode ser 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, 3 salários mínimos, é com você. Professor, mas o advogado não pode cobrar com base no salário mínimo? Pode sim, é caráter alimentar, pode cobrar com base no salário mínimo. O salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo para aumentos, né, financiamentos,
Mas para prestação de serviço, pelo dentista, pelo advogado, pelo corretor de imóveis, pelo médico, pode sim, caráter alimentar, tá? E o legal de você cobrar com base no salário mínimo é que ele tem um aumento, né? Não deixa de ter um reajuste. Então, essa primeira fase, de R$15 a 50, ou com base em diligência, se essa incorporação não tem as unidades ainda. Às vezes não tem. Às vezes está comprando o terreno, mas não tem o desenho ainda, não tem ideia de quantas unidades. Tá? Se você ficar falando de unidades, você vai perder o cliente. É impossível de ter as unidades quando o cliente não tem isso pronto. A segunda fase nós conversamos aqui, então, o registro da incorporação. É você, advogado, assumir isso para você e falar, vou entregar para você o registro da incorporação. É trabalhoso, mas não tem fórum. Tudo que dá pra gente fugir do fórum é um ótimo negócio, né, gente? É um ótimo negócio. Eu adoro, amo fazer incorporação, porque eu lido com cartório, tem café, tem bolo, tem bolachinha, tem amizade, tem bate-papo, tem piada, não é isso? Agora com o fórum não que não tenha, tem cartórios que são sensacionais, né? Mas tem cartórios e cartórios. E falo que quando você pode fugir de um juiz, de uma decisão traumática, é sempre bom, né, gente? A juizite. Volto a falar. Toda vez que você possa trabalhar no administrativo, no direito imobiliário registral, é um trabalho maravilhoso, bem rentável, promissor, e você não fica frequentando o fórum ou ainda preso a um processo com publicações. Então, muito interessante. Essa segunda fase, então, você é contratado para fazer o registro da incorporação. Então, valor de R$500 até R$2.000 por unidade. Lembrando que nós podemos negociar, o caso do professor que chegou a 135, mas eram muitas unidades e outras incorporações. Então, faria até um valor menor, para ser sincero, para não perder o trabalho, porque muito bem pago, porque eram muitas unidades, são muitas unidades, eu estou ainda concluindo esse trabalho. A terceira fase. A terceira fase já é um outro trabalho, é o serviço pós-venda. É o serviço pós-venda. Já obteve o registro da incorporação, você já conseguiu entregar isso, ou outro profissional, outro advogado, e essa segunda fase você vai assumir o pós-venda. O pós-venda dá dor de cabeça. Nós sabemos que um empreendimento imobiliário, uma incorporação, uma construção, ela gera desistência. A desistência pode ser amigável, dá-lhe distrato. Você vai fazer um termo de distrato, são muitos. A desistência pode ser judicial, ação de rescisão de contrato. E quando eu falo de ação de rescisão de contrato, eu estou falando sim de uma ação que merece, né, por direito, uma defesa. O contraditório, princípio constitucional, ampla defesa, então tem o direito a construtora ou a incorporadora de fazer a defesa, a contestação. Essa ação tem que ser feita a defesa. Se for feito acordo, ótimo, resolve o processo, né? Se o acordo for frutífero. E se não tiver acordo? Tem que ter defesa, tem que ter outras peças de andamento, tem que ter acompanhamento numa audiência de conciliação e mediação, uma audiência de instrução e julgamento. Então, é interessante, é importante esse trabalho também. Professor, então trabalho com incorporação. Sou advogado de qual área? Direito imobiliário. Trabalho em incorporação. Posso trabalhar com exclusividade? Sim, tem colegas, alunos da pós-graduação presencial, lá no Instituto Júlio César Sanches, lá em Tocantins, que é a modalidade presencial. O sonho do professor foi realizado, ter uma escola, uma faculdade com o meu nome, né? Eu fico muito feliz. Lá só tem curso presencial e lá nós temos alunos que são, sim, advogados e corretores que trabalham com exclusividade em incorporação e recebem muito bem, bons honorários, é uma realidade. Então nós temos a incorporação, a prestação de serviço do advogado em 3 fases. O corretor ele é contratado também na primeira fase, tem corretor que presta esse serviço, tem corretor de imóveis que entende tanto de documentação que presta o serviço de despachante imobiliário, né? Então é mais que um corretor, é um despachante. Então ele entrega esse serviço também, esse serviço que nós falamos aqui da primeira fase. E da terceira fase é a venda, né? A parte da venda. O advogado ele trata dos distratos judiciais ou consensuais. Então veja, nós temos 3 serviços para prestar na incorporação. E aí por isso a resposta é depende. Se for a primeira fase, você vai cobrar diligências ou se já tem informação das unidades por unidade, um valor menor, preventivo. Já no registro da incorporação imobiliária, você vai cobrar esse valor que o professor falou, de R$500 até R$2.000, dependendo do número de unidades, você pode chegar até R$100, não tá bem pago, porque tem um volume grande de unidades autônomas. Eu estou falando de unidades, seja aí sobrado, seja apartamentos, né? Esse valor vai ser menor se as unidades foram
numerosas, senão não vai mexer muito nesse valor, tá bom? Pronto, você já sabe quanto cobrar, isso é importante, hein? Terceira fase, já falamos da precificação na primeira fase, na segunda fase vamos para a terceira. A terceira fase você pode ser contratado mensal também. Nós sabemos que uma incorporação, quando começa as suas vendas, existem a venda na planta, a venda pós-planta, e pode gerar um trabalho de 5 anos. Então você pode prestar esse serviço mensal e pode prestar esse serviço avulso. Professor Júlio, quanto que custa uma defesa de uma ação de rescisão de contrato, de compra e venda? Depende, né? Depende o empreendimento, mas o ideal é que seja cobrado pelo menos aí de 1 até 3% do valor do negócio. Ou por diligência, volto a falar, talvez aí 5 diligências, 5 salários mínimos. O mínimo que pode ser cobrado para fazer uma defesa. O mínimo, hein? Não estou falando o máximo. Dependendo, claro que tudo depende do caso concreto. Quem que é o incorporador? Quem que é o seu cliente? Qual o poder financeiro dele? Qual o tamanho do empreendimento? Qual a responsabilidade? Então estou falando no mínimo, mas pode. Quando eu falo de precificação, sempre nós vamos respeitar a tabela da OAB, sempre. Mas volto a falar que a tabela da OAB não corresponde à realidade dos fatos. A tabela da OAB é uma tabela estadual, a seccional que cria, não é o Conselho Federal. Ela não corresponde à realidade, por isso o professor traz a precificação aqui. Quando eu falo de acordos, talvez você cobra 10% do valor do acordo, então existem valores diferentes, tá? Mas é importante você saber que a incorporação é dividida em 3 fases, hein? 3 fases. Preventiva, consultiva, segunda, registro da incorporação, terceira já entra no pós-atendimento, pós-venda, tá bom? Você pode prestar um serviço de consultoria mensal, completo, ou serviços avulsos. Quando eu falo advogar para uma construtora, hoje um contrato com uma construtora não pode custar menos, um valor menor que R$ 2.500, hein, gente? R$ 2.500 é um valor mínimo para você fazer uma advocacia preventiva. Preventivo, passar informações. Isso é o que o mercado cobra, tá? Dependendo do volume, é cobrado um valor de 50, 120 reais por ações. Então, 2.500 mais 120 reais por ações em andamento. É isso. É assim que funciona uma assessoria jurídica para uma construtora, tá bom? Vamos juntos aqui, vamos lá, vamos navegar, vamos embora, vamos juntos. Sabendo essas fases, essa divisão de trabalho, isso é muito legal, né, gente? Eu falo que na incorporação, na advocacia imobiliária, você não pode ser afobado, hein? Não pode ser afobado. Muita gente não quer perder o negócio e é afobado. Cuidado com isso, tá? Quanto mais afobado você for, a chance de você ter um prejuízo financeiro, pagar para trabalhar é muito grande. Então toma cuidado, respira e divida por fases, não seja ansioso. Incorporação imobiliária tem campo então para advogado, nós já falamos aqui, tem campo para o corretor de imóveis e tem campo para profissionais que trabalham em cartório. Nós sabemos que o escrevente e auxiliares que trabalham em cartório, eles são incompatíveis com a advocacia. Não é impedido, hein? É incompatível, não pode nem ter o número da OAB. Mas você sabe que não existe nenhum impedimento legal, você que trabalha no cartório, de prestar uma consultoria. Então é muito comum no Brasil, eu falando da prática sempre, escreventes prestarem serviço de consultoria administrativa. Não tem nada judicial, não precisa ter OAB. E aí você presta serviços para construtoras incorporadoras. E muita gente, o professor também hoje, que também é incorporador, hoje eu prefiro muitas vezes contratar um escrevente experiente no registro de incorporação, pagar para ele essa consultoria, né, o registro, o próprio pedido, requerimento, do que muitas vezes um profissional que tem OAB, mas não é um profissional da área, é um portador de carteira. Você sabe que tá cheio, né, gente? Você sabe que a área do direito é a turma mais arrogante que tem. Não é você da pós, porque não é o nosso perfil. É a vida é um imã. Eu atraio pessoas do bem também, normalmente, graças a Deus. Mas você quer ver um pessoal chatinho, é o pessoal do direito, né, gente? Quem é advogado e presta serviço para um colega que está fazendo direito, ou já se formou em direito, mais um advoga, sabe o que eu estou falando. Normalmente essa pessoa ela é mais crizinha, não é isso? Tem que falar a verdade aqui, né? Pós-graduação a gente pode falar a verdade, estamos entre amigos. Normalmente ela né, eu quero tudo por escrito, eu quero isso. É o mal do direito, né, gente? Eu falo que o direito a gente precisa tomar cuidado que deixa as pessoas chatas, né? Fica muito desconfiado, né? Bobagem, uma arrogância boba, que é o que a gente não tem na nossa pós.
Mas eu falo a verdade, né? Não estou mentindo, você há de concordar comigo. Não pode generalizar, claro, mas muita gente é assim. A turma da nossa pós, não, é maravilhosa, porque aqui é energia boa atrai energia boa, né? Então só tem pessoas do bem. Quando eu falo então da incorporação, tem serviço para todo mundo. O escrevente pode ganhar bons honorários, hein? Você é escrevente, trabalha para o cartório, tem o seu vínculo com o cartório, mas nada impede você prestar uma consultoria. Cartórios de imóveis normalmente não trabalha de sábado, então você pode prestar essa consultoria num sábado, não é isso? E faz o registro, pede para alguém fazer um registro, alguém que preste o serviço para você, ou o próprio incorporador. Tá vendo como incorporação é um bom negócio para todo mundo? É bom negócio para o escrevente, dentro do cartório, que ganha os honorários em cima disso, fora do cartório prestando serviço como consultor, para o advogado, para o corretor de imóveis e para o investidor, né, gente? Nós temos aí pelo menos uns 12 investidores aqui que assistem a nossa pós. Incorporação, um bom negócio, e até o final da aula você vai entender o porquê. Tá certo que já tem alguns investidores, já sabem o que eu estou falando, né? Professor, incorporação, o que é? Lá no mundo dos negócios, nos negócios empresariais, incorporação é uma empresa comprar outra. Instituição financeira não para quieta, né? Um banco compra outro. O Itaú comprou lá faz tempo já, hein? O Unibanco, né? E assim vai. Santander comprou o Banco Real. E assim vai. É muito comum uma instituição financeira comprar a outra. Isso chama incorporação, ela incorpora. Existem outros termos, né? Fusão. Falam que o Itaú é uma fusão, né? Não foi incorporação. Diz a regra. A lenda diz que foi incorporação. Mas incorporação é incorporar. Estou assumindo aquela empresa. O grupo assume aquela empresa. Isso é muito comum com hotéis e é muito comum no dia a dia dos negócios. Esquece esse tipo de incorporação. Essa incorporação é um contrato, é um negócio empresarial. Nós damos atenção a isso porque a nossa pós tem foco em negócios, né? Então nós estamos também dando uma atenção a isso para você saber que existem contratos de incorporação. Uma empresa, CNPJ, compra o outro e assume como grupo. Isso chama incorporação, um contrato que tem que ser feito, muito bem feito, inclusive as atualizações devidas sociais contratuais. Legal? Esquece essa incorporação por enquanto. Vamos lá na incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária tem a ver com uma finalidade. Finalidade. Professor Júlio, qual que é a finalidade de uma incorporação imobiliária? A finalidade da incorporação imobiliária é gerar segurança. Segurança ao comprador. O comprador, quando compra através de uma incorporação imobiliária, ele tem uma segurança muito, mega, top, master, maior do que um comprador que compra de um construtor, um pequeno construtor. O professor não fala assim. Aquele pequeno construtor pode ser honesto, eu sei disso. Não estou entrando num caráter de honestidade. Mas a incorporação, eu advogado, você corretor, você investidor. Hoje, se você for comprar, orientar alguém a comprar um imóvel na planta de uma incorporação registrada, e uma incorporação irregular, não registrada, uma construção, você vai orientar o seu cliente a comprar sempre de uma incorporação. A segurança, ó, é muito maior. Por quê? Porque a incorporação passou pelo crivo do cartório. Quando eu falo do registro de incorporação, que parece outro negócio de outro mundo e não é, é um requerimento pedindo ao cartório de imóveis para registrar a incorporação. Mas nós vamos conversar sobre a documentação aqui, são muitas certidões, são muitos documentos que o cartório de imóveis competente faz a conferência. Ou seja, é muito mais difícil dar errado você comprar de uma incorporação devidamente registrada por tudo que ela entregou, inclusive, né, a proteção do patrimônio de afetação que nós vamos conversar, do que dar errado. É muito mais difícil dar errado na incorporação regular do que uma incorporação, loteamento clandestino. É muito mais fácil dar errado no irregular do que na incorporação devidamente aprovada. A incorporação imobiliária existe uma proteção para a sociedade brasileira, para o comprador. Professor, incorporar é bom por quê? É bom porque o cartório está batendo na mesa, está falando, vou registrar. Está aqui o registro da incorporação imobiliária, pode vender. Existe o crivo, ó, uma segurança. É bom para o comprador, o consumidor. É bom para o advogado que orienta, dificilmente vai dar errado. É bom para o corretor que está vendendo algo mais seguro. Também a chance de dar dor de cabeça para o corretor é menor. E é bom também para o incorporador, porque é muito rentável. Você imagina eu vender uma coisa que eu não fiz ainda.
Não é verdade? Se eu faço o requerimento, entrego todos os documentos que nós vamos falar e consigo o registro da incorporação no cartório de imóveis, eu consegui algo tão importante, tão relevante, porque eu vou começar a vender uma coisa que eu não fiz ainda.